A chuva caía pesada naquela noite de quinta-feira quando Beatriz chegou em casa, ainda sentindo o peso das palavras que o marido tinha soltado na festa da empresa. 3 anos de casamento, e ele continuava a humilhando como se fosse um passatempo. A sala da penthouse no Morumbi estava vazia, apenas as luzes da cidade refletindo nos vidros. Ela tirou o sapato vermelho, aquele que tinha custado quase R$ 2.000 e que ele nunca tinha notado, e se sentou no sofá de couro preto. Rafael chegou meia hora depois, com aquele sorriso arrogante que ela conhecia de cor. Ele era o tipo de homem que achava que beleza e dinheiro podiam comprar tudo, inclusive o silêncio de uma mulher que estava cansada de fingir. Diretor executivo de uma das maiores construtoras do país, sempre cercado de aduladores, sempre cercado de gente que ria de suas piadas cruéis, sempre cercado, mas nunca realmente acompanhado. "Você viu como o Rodrigo olhou para você na festa?" Ele perguntou, despindo o terno. "Parecia que você era a coisa mais fácil do mundo de conseguir. Talvez porque você realmente seja." Beatriz não respondeu. Tinha aprendido que responder só piorava as coisas. Rafael gostava de falar, de humilhar, de fazer as pessoas pequenas enquanto ele crescia no espelho distorcido do próprio ego. Ela tinha conhecido Rafael em um evento de gala 5 anos atrás. Ele era tudo aquilo que uma mulher jovem, de família classe média, poderia desejar: bonito, rico, seguro de si. Seu pai era sócio em uma grande empreiteira e Rafael herdaria uma fortuna. Mas ninguém tinha dito a Beatriz que riqueza e falta de caráter caminhavam de mãos dadas no caso dele. Ninguém tinha aviso que aquele homem por trás dos ternos italianos e dos relógios suíços era um vazio ambulante que precisava esmagar outras pessoas para se sentir completo. Os primeiros meses de namoro foram um conto de fadas. Viagens para Paris, jantares no melhor restaurante de São Paulo, promessas sussurradas no ouvido enquanto ela se sentia a mulher mais importante do mundo. O pedido de casamento foi em Ibiza, durante um sunset que parecia saído de um filme. Ela tinha dito sim sem pensar 2 vezes. Mas o casamento foi quando as máscaras caíram. O Rafael que ela conheceu desapareceu, e no lugar dele apareceu alguém muito mais escuro. Alguém que gostava de apontar seus defeitos. Seus seios não eram grandes o suficiente. Suas pernas não eram tão longas quanto as de suas amigas. Seu corpo não merecia os vestidos caros que ele comprava. Ela deveria fazer mais academia. Ela deveria cortar o cabelo diferente. Ela deveria ser melhor, sempre melhor, e nunca seria. E ela acreditou. Durante 3 anos, Beatriz acreditou que havia algo de errado consigo, que merecia tudo aquilo. Que tinha sorte de ter um homem como Rafael, apesar de todos os insultos, apesar de todas as humilhações, apesar de cada palavra que a destruía um pouco mais por dentro. A festa de ontem tinha sido o ponto de ruptura. Rafael a tinha levado para o evento de lançamento de um novo empreendimento, um complexo residencial de luxo no Jardim Europa. Enquanto ela conversava com as esposas de outros executivos, tentando se manter invisível, Rafael tinha vindo em sua direção com um copo de champanhe na mão e um sorriso cruel nos lábios. "Finalmente posso ser chamada de esposa", ela havia dito em voz alta, tentando fazer uma piada para aliviar a tensão que sempre a cercava quando estavam em público. Era uma frase que ela tinha ensaiado mentalmente. Algo que poderia fazê-lo rir, que poderia abrandar aquele homem de pedra por alguns momentos. Mas Rafael tinha rido. Havia rido daquele jeito que fazia seu estômago revirar. "Esposa?", ele tinha dito, alto o suficiente para que algumas pessoas ao redor ouvissem. "Você é meu passivo. Você é aquela que fica em casa esperando que eu chegue, usando roupas que eu escolho, dizendo coisas que eu aprovo. Você não é minha esposa, Beatriz.
Você é meu status. Você é aquela coisa que eu exibo quando preciso parecer ter uma vida normal. O chão tinha desaparecido sob seus pés. Ela tinha sentido o olhar das outras pessoas. Tinha visto a pena nos olhos delas. Pior ainda, tinha visto o desprezo em alguns olhares. Como se confirmassem que sim, Beatriz realmente não merecia ser mais do que aquilo. Naquela noite, enquanto Rafael dormia ao seu lado, Beatriz tinha tirado um computador do escritório. Tinha digitado um nome que guardava há muito tempo. Um nome que ela tinha pesquisado semanas atrás, quando começou a questionar se tudo aquilo era realmente seu futuro. Helena Carvalho, a avó materna de Rafael, a mulher que tinha criado a riqueza do lado materno da família, que havia feito seu próprio dinheiro, que tinha deixado uma herança gigantesca quando morreu, 5 meses atrás. Uma herança que estava em disputa legal, porque o testamento tinha cláusulas complicadas. Uma herança que, segundo os documentos que Beatriz tinha encontrado por acaso no computador de Rafael, aberto à vista, como se ele nunca tivesse imaginado que ela olharia, tinha sido deixada não para Rafael, mas para o filho mais velho de Helena, seu pai, que, por sua vez, tinha um acordo com a empresa em que trabalhava que estipulava que qualquer herança recebida deveria ser reinvestida nos projetos da construtora. Havia documentos, havia assinaturas, havia contatos de advogados que Beatriz tinha anotado cuidadosamente. E havia algo mais, um e-mail que Rafael tinha deixado aberto, de seu pai para ele, dizendo que Beatriz precisava desaparecer porque ela estava atrapalhando seus planos de recuperar aquela herança através de uma ação judicial. Beatriz tinha capturado tudo, cada documento, cada e-mail, cada prova. Agora, sentada no sofá, enquanto Rafael dormia, ela abriu a pasta que tinha criado no computador. Tudo ali, todo o plano para se livrar dela, toda a manipulação, toda a estratégia para que ela desistisse do casamento voluntariamente, assinasse alguns papéis e desaparecesse da vida dele sem fazer barulho. Ela não era esposa, não era status, não era uma coisa. Beatriz era uma mulher que tinha sido subestimada há muito tempo. E era hora de mostrar para Rafael quem ela realmente era. Na manhã seguinte, Beatriz acordou cedo. Rafael ainda dormia, roncando levemente, aquele homem que ela tinha amado um dia e que agora era apenas um estranho deitado ao seu lado. Ela se levantou com cuidado, entrou no banheiro e olhou para si mesma no espelho. Os olhos que olhavam de volta eram de uma mulher que tinha finalmente visto a verdade. Durante os próximos dias, ela foi movimentando tudo com precisão. Contratou um advogado, um bom advogado, um advogado que sabia exatamente o que fazer com os documentos que ela tinha coletado. Marcou um encontro com o promotor público, fez cópias de tudo, múltiplas cópias, as guardou em lugares seguros, enviou cópias para um e-mail anônimo que tinha criado. Se algo acontecesse com ela, se Rafael descobrisse, tudo estaria preservado. O advogado tinha sido claro. O que Rafael e seu pai estavam tentando fazer era fraude, falsificação de documentos de herança, conspiração para obter bens através de meios ilícitos. Se levado ao tribunal, Rafael não apenas perderia a herança, como poderia enfrentar acusações criminais. Seu pai também. Sua esposa é muito inteligente, o advogado tinha dito, e Beatriz tinha sentido algo quente crescer dentro de seu peito. Sim, ela era inteligente. Tinha sido subestimada porque era bonita, porque era jovem, porque era mulher. Mas a inteligência dela continuava ali, afiada como uma lâmina, esperando pelo momento certo para brilhar. Ela continuou fingindo. Continuou sendo a esposa submissa que ele queria que ela fosse. Continuou ouvindo seus insultos, seus comentários cruéis, suas humilhações em público, porque sabia que o tempo estava contado, porque sabia que em breve tudo mudaria. Uma semana depois, Rafael chegou em casa com a notícia.
Seu pai tinha sido chamado ao escritório do CEO da construtora. Havia questões sobre alguns documentos, questões sobre a herança de Helena, questões sobre como o testamento tinha sido processado, questões que não tinham respostas boas. Rafael estava pálido. Não sei como isso vazou, ele disse, caminhando de um lado para o outro da penthouse. Os documentos. Alguém descobriu. Alguém deve ter dito algo. Beatriz estava deitada no sofá, lendo um livro, tão calma quanto um lago congelado. Descobriu o quê, Rafael? Ela perguntou, virando uma página com cuidado. Os documentos da herança, do acordo, tudo. O advogado da empresa descobriu que meu pai estava tentando desviar fundos, que havia falsificação, que... Ele parou de falar quando viu o rosto de Beatriz. Algo em seus olhos mudou, algo que o assustou. Fui eu, ela disse, simplesmente fechando o livro. Fui eu quem mandou os documentos. Rafael piscou, 1, 2, 3 vezes, como se não conseguisse processar as palavras. O quê? Você deixou seu computador aberto, Rafael. Muitas vezes. Encontrei tudo. Seus e-mails com seu pai, seus planos, como você pretendia se livrar de mim, como você e seu pai estavam roubando do fundo de herança, como você tinha pagado pessoas para falsificar documentos. Ele avançou em sua direção, mas algo em seu corpo a fez se mover. Beatriz se levantou com elegância e apontou para a mesa lateral. Os documentos que você vê ali são assinados por você, estão selados, estão nos arquivos da Polícia Civil, do Ministério Público, do escritório do CEO. Múltiplas cópias, em múltiplos lugares. Rafael olhou para os documentos. Suas mãos começaram a tremer. Não, você não faria isso, você não é capaz. Não sou capaz? Beatriz caminhou até perto dele e o olhou nos olhos com uma frieza que ele nunca tinha visto antes. Você passou 3 anos me destruindo, me dizendo que eu não valia nada, que eu era um objeto, que eu era sua coisa, que eu era fácil de descartar. Bem, Rafael, você tinha razão em uma coisa. Eu sou fácil de descartar. Mas você não vai descartar uma Beatriz que conhece todos os seus segredos. Ele abriu a boca para falar, mas ela continuou. Assinei o divórcio ontem. Meu advogado está arquivando hoje. Você vai perder a herança de sua avó. Você vai enfrentar acusações criminais. E você vai passar os próximos anos explicando a um juiz por que falsificou documentos de herança e conspirou contra sua própria família. Rafael entrou em colapso. Literalmente caiu no sofá, como se as pernas tivessem cedido. Você não era assim. Você era doce, fraca, fácil de manipular? Beatriz terminou para ele. Sim, Rafael, eu era. Porque você me fez acreditar que havia algo de errado comigo. Mas sabe qual é a verdade? A verdade é que eu sempre soube. Eu sempre soube que você era vazio. Eu apenas escolhi acreditar em suas mentiras porque queria acreditar, porque queria que funcionasse. Mas funcionou, apenas não da forma que você esperava. Ela pegou seu passaporte que tinha preparado com antecedência. Vou ficar em Paris por alguns meses. Você pode encontrar meu advogado quando quiser. Ele tem todo o prazer em discutir os detalhes do divórcio com você. Quanto à herança, bem, sua família pode lutar por isso nos tribunais. Estou certa de que será muito interessante para todos os envolvidos ler aqueles e-mails seus no tribunal. Rafael a olhou e pela primeira vez ele viu a verdade. Viu que tinha subestimado completamente a mulher que tinha ao seu lado. Viu que Beatriz tinha se tornado muito mais do que ele poderia ter imaginado. Viu, finalmente, que tinha perdido. Quando a porta se fechou atrás de Beatriz, Rafael ficou sozinho naquela penthouse luxuosa, cercado por coisas que não significavam nada,
porque ele tinha perdido a única coisa que realmente importava, a chance de conhecer quem ela realmente era. Paris era tudo aquilo que Beatriz precisava naquele momento. As ruas de paralelepípedo, os cafés aconchegantes, as galerias de arte que ficavam abertas até tarde da noite. Ela tinha alugado um pequeno apartamento no Marais, com vista para o Sena, e pela primeira vez em 3 anos, respirava como se o ar tivesse oxigênio de verdade. Ninguém sabia quem era ela ali, ninguém a julgava, ninguém a humilhava. Seu telefone não parava de tocar. Rafael, seu pai, advogados. Ela bloqueou todos. Não havia mais nada a falar. A comunicação aconteceria exclusivamente através de seus respectivos advogados, da maneira fria e profissional que as separações exigem. Mas havia algo mais importante acontecendo. Algo que Rafael nunca tinha imaginado que ela descobriria. Helena Carvalho, a avó de Rafael, tinha deixado um testamento complicado, porque era uma mulher complicada. Uma mulher que tinha construído seu império do zero, que tinha herdado nada e criado tudo. Um testamento que tinha sido manipulado por Rafael e seu pai para desviá-lo para seus próprios bolsos. Mas Helena, em sua sabedoria infinita, tinha deixado uma cláusula final. Uma cláusula que só seria ativada se alguém apresentasse provas de fraude. Beatriz não sabia disso quando começou sua investigação, mas seu advogado descobriu, e quando descobriu, chamou sua atenção. A cláusula final do testamento de Helena dizia que, caso houvesse tentativa de fraude ou manipulação do documento, toda a herança seria doada para instituições de caridade que Helena tinha apoiado durante a vida. Todas as instituições que trabalhavam com mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres que tinham sido abusadas, mulheres que tinham sido enganadas, mulheres que precisavam reconstruir suas vidas. Mas havia uma exceção. Se a pessoa que descobrisse e comprovasse a fraude fosse alguém da família, essa pessoa receberia 10% da herança. Como prêmio, como reconhecimento. Como forma de Helena dizer obrigada, mesmo de onde estava. 10% de uma herança de 50 milhões de reais. Quando Beatriz leu aquele número pela primeira vez, tinha que estar sentada. 5 milhões de reais. Dinheiro que era legalmente dela. Dinheiro que ninguém poderia tirar. Dinheiro que tinha vindo de uma mulher que ela nunca tinha conhecido pessoalmente, mas que de alguma forma sabia que seria importante para ela. Helena era uma visionária, seu advogado tinha dito, com um sorriso nos lábios. Acho que ela sabia exatamente quem descobriria a fraude, e acho que ela ficaria muito feliz em saber que foi você. Beatriz passou as primeiras semanas em Paris apenas processando isso. Caminhava pelas ruas, sentava em cafés e tentava entender como sua vida tinha mudado tão drasticamente. De uma mulher que era tratada como um objeto decorativo para o apartamento de um homem rico, para uma mulher independente, com seus próprios recursos, suas próprias decisões, seu próprio futuro. Ela não precisava mais de Rafael, não precisava do dinheiro dele, não precisava de nada que ele pudesse oferecer, e essa sensação era embriagante. 3 semanas depois de chegar a Paris, Beatriz recebeu uma mensagem. Não era de Rafael, era de sua mãe. A mãe de Rafael tinha conseguido seu número através de uma amiga em comum e estava pedindo para falar com ela. Beatriz pensou em ignorar, mas algo a fez responder. Eles se encontraram em um café perto do Louvre. Margot era uma mulher de 60 e poucos anos, com olhos que lembravam os de Rafael, mas com uma expressão completamente diferente. Havia cansaço ali. Havia arrependimento. Preciso pedir desculpas. Margot começou, nem mesmo esperando pelos cafés chegarem. Meu filho é um homem terrível, Beatriz. Sempre foi. Desde criança ele teve tudo, e ainda assim sempre quis mais. Sempre quis prejudicar as pessoas ao seu redor.
Eu deveria ter feito algo, deveria ter parado com isso muito antes. Beatriz não disse nada, apenas ouviu. Sua avó, Helena, era minha mãe. Margot continuou. Você provavelmente não sabe disso, mas ela tentou me afastar de meu marido inúmeras vezes. Ela sabia que ele era como Rafael, sabia que ele queria apenas meu dinheiro, mas eu era jovem, era apaixonada e não ouvi. Passei 40 anos ao lado de um homem que me traiu, me humilhou, me destruiu lentamente. E eu assisti meu filho virar a mesma coisa que meu marido. Margot pegou um guardanapo e enxugou os olhos. Quando você denunciou aquela fraude, quando você expôs tudo, Helena deve estar orgulhosa em seu túmulo. Porque você fez exatamente aquilo que ela teria feito. Você se protegeu. Você se defendeu. Você recusou a aceitar a humilhação que a vida estava oferecendo. Por que está me contando isso? Beatriz perguntou. Porque você merece saber a verdade. Porque meu marido e meu filho planejaram aquilo juntos. Porque eles queriam que você desaparecesse sem fazer barulho. Porque eu deveria ter feito muito mais cedo o que você fez por si mesma. E porque quero que você saiba que não está sozinha nisto. Que existem mulheres inteiras, gerações de mulheres que foram traídas pela mesma história que você. Beatriz sentiu algo mole dentro de seu peito. Rafael está destruído, Margot continuou. Seu pai também. Ambos serão acusados de fraude. Ambos perderão a herança. Rafael já perdeu o emprego na construtora. Ninguém quer trabalhar com alguém que foi exposto por fraude e falsificação. Sua carreira terminou. Não vim a Paris para ouvir isso, Beatriz disse. Eu sei, Margot concordou, mas você precisa saber. Você fez isso corretamente, Beatriz. Não há culpa. Não há remorso que você deveria sentir. Ele fez isso com você. Ele escolheu fazer isso. E você simplesmente se defendeu. Antes de Margot sair daquele café, ela deixou um envelope sobre a mesa. Esse é meu testamento, ela disse. Revisado. Estou deixando a maior parte de meu dinheiro para instituições que trabalham com mulheres vítimas de abuso. Mas estou deixando algo para você também. Não é muito comparado ao que você vai receber de Helena, mas é dinheiro que vinha da herança do meu marido. Dinheiro que ele roubou de mim através dos anos. Quero que você o tenha. Quero que você saiba que existe pelo menos uma mulher da família que acredita que você fez a coisa certa. Beatriz abriu o envelope. Dentro havia um cheque de R$1 milhão, assinado por Margot. Não posso aceitar isso, Beatriz disse. Você pode e você vai. Margot respondeu, porque essa é minha escolha, assim como sua denúncia foi sua escolha. Assim como sua vida agora é sua para fazer o que quiser. Depois de Margot sair, Beatriz ficou sentada naquele café parisiense por horas. Olhava para o cheque. Olhava para as pessoas passando na rua. Olhava para sua vida mudada, para um futuro que não tinha mais as correntes de um casamento baseado em mentiras. Ela tinha R$6 milhões agora. Tinha seu apartamento em Paris. Tinha sua liberdade. E pela primeira vez em sua vida tinha a certeza absoluta de que era o suficiente. Mais do que suficiente. Era tudo o que ela precisava. 6 meses depois, Beatriz retornou a São Paulo. Não porque Rafael tivesse pedido, não porque precisasse enfrentar alguém, mas porque tinha negócios a resolver, porque tinha uma vida anterior que precisava ser fechada adequadamente e porque finalmente não tinha medo de seu próprio país. Os julgamentos tinham acontecido. Rafael e seu pai foram condenados por fraude e falsificação de documentos. Rafael recebeu uma sentença de 4 anos, com possibilidade de liberdade condicional após 2. Seu pai recebeu 3 anos. Ambos tinham sido removidos da construtora. Ambos tinham perdido o acesso aos fundos de herança. A indústria de construção em São Paulo tinha virado as costas para eles completamente.
Ninguém quer fazer negócios com pessoas que cometem fraude. O apartamento no Morumbi foi colocado à venda. Beatriz o visitou uma última vez, caminhando pelos cômodos que tinha habitado como uma prisioneira de uma vida que alguém mais tinha escolhido para ela. Deixou as chaves com o corretor imobiliário e nunca olhou para trás. Com o dinheiro de sua herança, Beatriz criou uma fundação que apoiava mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres que tinham sido abusadas, mulheres que tinham sido traídas, mulheres que precisavam de ajuda para reconstruir suas vidas do zero. Nomeou a Fundação Helena Carvalho, por Mulheres Fortes. O lançamento aconteceu em um auditório cheio em São Paulo. Beatriz estava de pé no palco, falando para repórteres de jornais, televisão e rádio. Ninguém reconhecia nela a mulher fraca que tinha chegado a Paris meses atrás. Essa mulher era forte, confiante, iluminada por um propósito. A fundação vai fornecer abrigo temporário, aconselhamento jurídico, apoio psicológico e educação profissional para mulheres que precisam reconstruir suas vidas após situações de abuso. Ela explicava, sua voz firme e clara. Porque ninguém deveria ter que passar pelo que eu passei. E ninguém deveria ter que fazer isso sozinha. As perguntas começaram. Beatriz, você sente remorso pelo que fez a seu ex-marido? Não, ela respondeu sem hesitar. Eu fiz o que era correto. Rafael e seu pai cometeram fraude. Eles tentaram me manipular e me descartar. Eu simplesmente apresentei as evidências. O sistema judiciário fez o resto. Você está em contato com Rafael? Não, e não tenho planos de estar. Nosso casamento terminou quando ele decidiu que eu não era digna de ser tratada como um ser humano. Você se considera uma vítima ou uma sobrevivente? Beatriz fez uma pausa. Pensou na pergunta. Eu me considero uma mulher que aprendeu a se defender. Uma vítima é alguém que aceita a violência sem questionar. Eu questionei, eu tomei ação, eu reconstruí minha vida. Sobreviventes fazem isso todos os dias. A entrevista terminou com aplausos e Beatriz percebeu naquele momento que tinha finalmente deixado de ser a mulher que Rafael queria que ela fosse. Tinha deixado de ser o objeto decorativo. Tinha deixado de ser a coisa que estava ali apenas para validar o ego de um homem vazio. Beatriz tinha se tornado ela mesma. Nos meses seguintes, a fundação cresceu. Começou com uma casa-abrigo, depois duas, depois um programa de educação profissional, depois parcerias com universidades. Beatriz viajava o país, falando em conferências, em escolas, em comunidades. Contava sua história, não porque quisesse compaixão, mas porque sabia que existiam centenas de milhares de mulheres vivendo a mesma história que ela tinha vivido. Mulheres que não sabiam que havia saída. Um ano depois do lançamento da fundação, Beatriz recebeu uma carta de uma mulher chamada Sofia. Sofia tinha 28 anos. Tinha estado em um casamento abusivo por 5 anos. Tinha lido sobre a história de Beatriz nos jornais. Tinha visto uma entrevista sobre a fundação. E tinha pedido ajuda. Com o apoio da fundação, Sofia denunciou seu marido abusivo. Com ajuda jurídica gratuita fornecida pela fundação, ela conseguiu a guarda de seus filhos e uma indenização por danos morais. Saiu da situação de abuso, reconstruiu sua vida. Na carta que enviou para Beatriz, Sofia escreveu: "Você salvou minha vida, não apenas dando-me um lugar seguro para ir, mas mostrando-me que era possível reconstruir, que existia esperança. Você me ensinou que ser uma mulher forte não significa nunca cair, significa se levantar quando você cair." Beatriz chorou quando leu aquela carta, porque finalmente entendia por que Helena tinha deixado aquela cláusula final no testamento. Helena sabia que uma mulher inteligente descobriria a fraude e sabia que essa mulher merecia ser recompensada. Mas Helena também sabia que essa mulher usaria o dinheiro para ajudar outras mulheres.
Porque uma mulher que tinha sido traída por um homem rico sabia exatamente como outras mulheres se sentiam. 2 anos depois do lançamento da fundação, Beatriz estava dando uma palestra em uma universidade federal quando reconheceu alguém na plateia. Era Margot, a mãe de Rafael. Envelhecida, mas com uma expressão de paz que não tinha quando se encontraram em Paris. Após a palestra, Margot a abordou. "Você se tornou tudo aquilo que minha mãe teria querido que você fosse", disse Margot. "Eu leio os jornais, vejo o trabalho que está fazendo, fico tão orgulhosa, Beatriz, tão orgulhosa." "E você?", Beatriz perguntou. "Como você está?" "Livre", respondeu Margot. "Meu marido morreu enquanto estava na prisão. Câncer. Rafael está saindo da prisão em poucos meses, em liberdade condicional. Ele tentou entrar em contato comigo, tentou pedir desculpas, mas eu lhe disse que suas desculpas não significam nada, que a única coisa que ele pode fazer agora é se tornar uma pessoa melhor." "E ele vai?" "Provavelmente não", disse Margot com um sorriso triste. "Mas pelo menos ele tem a oportunidade, o que é mais do que muitos homens como ele ganham. Então vou deixar essa esperança ali, vou deixar ele tentar. E se falhar, bem, essa é sua escolha. Assim como tudo o que você fez foi sua escolha." Beatriz abraçou Margot. E naquele abraço, ambas as mulheres encontraram paz. A paz de saber que tinham feito o que era certo, que tinham se defendido, que tinham escolhido a si mesmas. E quando Beatriz saiu daquela universidade, com o sol se pondo sobre São Paulo, ela sorriu. Porque finalmente ela era livre. Não apenas do casamento, livre de todas as mentiras que tinha acreditado sobre si mesma. Livre para ser a mulher que sempre deveria ter sido. E cada mulher que sua fundação ajudava, cada menina que recebia educação, cada sobrevivente que se levantava, era uma confirmação de que ela tinha feito a coisa certa, de que sua história importava, de que sua resistência importava. Beatriz tinha vencido, não porque tinha destruído Rafael, mas porque tinha salvo a si mesma, e ao fazer isso, tinha aprendido que esse era o único vencimento que realmente importava.